Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Joab Guimarães aqui, para quem ainda não me conhece, e este mais um vídeo sobre redação do Enem. Se você já é inscrito aqui no canal, sabe que eu anunciei recentemente que nesta reta final de ano, nos meses de novembro, dezembro, na verdade também parte do mês de janeiro, até que os resultados do Enem 2019 sejam divulgados lá em janeiro de 2020, a minha proposta aqui para o canal, também para você que me acompanha pelo Facebook e de repente ali assiste aos vídeos pelo IGTV, né, lá no Instagram, a minha proposta é, portanto, analisar redações. Na minha perspectiva, o foco agora está no resultado e não necessariamente aí no estudo de temas ou de conteúdos específicos para a redação do Enem. Acho que nós todos estamos agora focados nos resultados. Então, para isso, eu já resolvi dar uma prévia desses resultados para alguns alunos e que você também, ao participar, ao assistir estas análises, possa também já visualizar o seu texto. Evidentemente, eu não vou ter condições de analisar todos os textos, né, que me foram enviados por e-mail que eu solicitei, tá bom? Mas eu vou fazer aqui um sorteio e vou analisar alguns desses textos. O texto de hoje é o primeiro texto que me foi enviado. Então, o critério aqui agora foi porque foi o primeiro. Então, o aluno foi lá rápido, já enviou logo o texto. Então, eu me comprometi com ele de nesta semana agora, hoje, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Às vezes eu fico meio perdido com o tempo. Dia 13 de novembro, então nessa semana aqui agora, normalmente eu gosto de divulgar vídeos na quarta-feira, então hoje, quarta-feira, dia 13 de novembro, vou divulgar a análise da primeira redação que me foi enviada. O objetivo então é que você possa, a partir dessa análise, compreender o que você pode também esperar do seu próprio texto. Não posso, e já mencionei isso, né? Infelizmente não posso analisar todos os textos, gostaria muito de poder fazer isso, mas é uma tarefa assim gigantesca, só se eu tivesse uma equipe muito grande e não é o meu caso no momento, tá bom? Então vamos fazer isso. Você pode usar o ambiente de comentários aqui deste vídeo para fazer suas perguntas. De repente você tem uma dúvida específica lá sobre a sua redação, eu não vou poder analisar todas as redações, mas você posta no comentário aí a dúvida sua, né, a sua dúvida sobre um ponto específico da sua redação que você fez agora na redação do Enem 2019 e eu posso ali rapidamente responder a você, tá bom? Eu também vou solicitar de vocês que me acompanhem lá pelo Instagram e Facebook, caso você que está aqui me assistindo pelo YouTube ainda não tenha feito, ainda não me acompanhe lá pelo Instagram e Facebook. Nós temos projetos também para alavancar essas nossas redes sociais, Instagram e YouTube, Instagram e Facebook, né? Agora em 2020, e quando eu digo alavancar, é entregar conteúdo de valor. Se você quer que alguém acompanhe você, você tem que dar valor a essas pessoas, tá? Então também a gente tem propostas boas para o Instagram e Facebook e eu preciso que você me acompanhe por lá, tá bom? É só procurar lá Joab Guimarães, lá no Instagram, né? @Joab Guimarães, e lá no Facebook a nossa página é @Prof. Joab Guimarães. Tudo certo? Então, vamos então aqui agora para a análise, vou tentar ver se eu deixo essa análise aí com menos de 30 minutos, tá bom? Essa é a minha proposta. Às vezes eu não consigo fazer isso, acabo, né, me estendendo um pouco mais um outro ponto, mas a minha ideia é tentar não fazer uma análise tão longa, tá? Já está aqui na tela, esse é nosso rascunho 001, então todos os títulos agora nós vamos identificar como rascunho, vai ser o rascunho análise rascunho 001, análise rascunho 002, e aí vamos ver quantos rascunhos eu consigo analisar até que os resultados sejam divulgados. Saindo os resultados do Enem 2019, o nosso foco já vai mudar e vai deixar de ser análise de rascunho, né, porque aí a gente já tem os resultados, e aí nós vamos focar em novos conteúdos aí já para o estudo mesmo da redação para o ano de 2020. Então, se você precisar novamente estudar redação em 2020, já sabe que esse é o nosso canal e eu preciso também de que você ajude a divulgar esse canal, tá bom? As pessoas, quando estão diante de um vídeo que lhe causa um interesse, que leva um valor, que agrega um valor para as pessoas, então o que elas podem fazer? Elas podem simplesmente assistir ao vídeo, visualizar, elas podem curtir ao vídeo, elas podem
o que mais? Comentar, fazer comentários no vídeo, e elas podem também compartilhar o vídeo. E eu peço que você, se você não puder fazer todas essas atividades, né, essas ações, executar todas essas ações, mas que pelo menos aí, de repente, você possa dar um curtir, um compartilhar esse vídeo é muito importante com outras pessoas. Nós estamos num processo de crescimento do canal. E eu só posso contar basicamente com vocês que me assistem aqui, que gostam desse conteúdo e que estão dispostos a contribuir para que este canal cresça e alcance uma relevância maior aqui dentro do YouTube, tá bom? Então é muito importante que você compartilhe esse vídeo, que você também sinalize aí como gostei e ainda, né, se possível, isso ajuda muito a engajar, né, a ser percebido como relevante o vídeo, se você fizer comentários também. E os comentários que eu faço é que, de repente, sugestão de comentário, que você faça uma pergunta sobre a redação que você fez agora no Enem 2019, alguma dúvida se estava ok, se estava certo, se você fez certo, se você não fez certo, e eu posso te ajudar respondendo esses comentários, tudo bem? Então vamos lá, está aqui na tela, eu vou precisar compartilhar o computador com você agora, eu vou ficar ausente da sua tela, porque eu vou projetar a tela do computador, mas depois, ao final dessa análise, eu volto aqui para fazer as considerações finais, tudo certo? Vamos lá então. Muito bem, gente, nós já estamos aqui com o primeiro parágrafo da redação. Eu não vou revelar nomes, esse aqui é um dos inscritos aqui do nosso canal, é uma redação de muita qualidade, então eu vou deixar mesmo para que o próprio aluno, né, se manifeste no campo de comentários aí e se apresente, se for o caso, se não, simplesmente a gente deixa mesmo sem identificação. Se ele quiser se identificar, tudo bem, eu assumi aqui uma postura de não revelar o nome dos nossos alunos, tá? Só lembrando que nós vamos comparar esses resultados com os resultados que serão divulgados no Enem. Agora, os resultados que sairão em janeiro para confrontar a minha análise com a análise oficial, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, evidentemente, se eu não tivesse muita segurança do meu trabalho, eu não ia me submeter a fazer uma análise aqui, a projetar uma nota de redação, para depois eu não ter segurança e essa nota sair muito diferente lá do Enem oficial, e depois eu dizer assim, olha, tudo que eu analisei lá estava completamente errado. Então, eu estou fazendo isso porque eu tenho realmente muita segurança desse tipo de trabalho, porque é um trabalho que eu venho executando há bastante tempo. Me deu, assim, uma relativa dificuldade de compreender tudo isso, de poder chegar a esse nível de análise de redação com bastante precisão, tá bom? Vamos lá, gente. Então, essa aqui é a introdução. Olha, no século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig se mudou para o Brasil devido à perseguição nazista na Europa e, bem recebido pela nova casa, escreveu um livro cujo título é profetizado até hoje: Brasil, o país do futuro. No entanto, ao observar que a democratização do acesso ao cinema é negligenciada no país em pleno século XXI, constata-se que a profecia permaneceu no papel, visto que há a configuração de uma grave intempérie que elucida o atraso do piniquim. Com efeito, torna-se imprescindível coibir esse preocupante cenário causado pela ineficiência dos gastos públicos e que resulta, consequentemente, na exclusão dos públicos pertences. Olha, aqui está pertences, tá? Pode ter sido um erro de digitação, tá? Do candidato, ou não. Como ele me enviou essa redação digitada, pode ser que ele tenha, na verdade, escrito a palavra pertencentes, tá? Porque é uma palavra relativamente simples e pelo que o aluno escreveu dá para entender, né? Que é uma palavra que ele conhece, pertencentes às regiões desprivilegiadas, tá? Privilegiadas, ok? Então penso que isso aqui é um erro de digitação do rascunho e não um erro que foi efetivamente, né, cometido no dia da redação, tá bom? Gente, olha só, essa introdução, se você assistiu a minha aula sobre introdução, eu falei de um tipo de introdução que traz um repertório não pertinente ao tema, mas que confere certa elegância ao texto. Então, esse é o tipo de introdução. Você vai trazendo uma situação aqui, olha, otimista em relação ao Brasil, que foi a visão do autor Stefan Zweig, né, do austríaco Stefan Zweig. Você traz essa visão muito otimista em relação ao Brasil, depois você confronta, nega esse otimismo com um problema. Está aqui, ó, conectivo para negar. No entanto, e aí esse Brasil não pode ser tão bom assim, país do futuro, né, já que a gente convive com a falta de democratização do acesso ao cinema, ou seja, com uma negligência ao ato de democratizar o acesso ao cinema. Então, perfeito aqui. E outra coisa que o aluno faz, o candidato aqui em questão faz muito bem, tá?
é aquilo que estamos sugerindo já há algum tempo, que não é obrigatório, mas que é muito bom, que é a antecipação dos argumentos. Veja, se você também fez a minha aula de planejamento de texto, já entendeu que esse aluno planejou o texto a partir da relação de causa e efeito, ou seja, causa e consequência, tá? Então, torna-se imprescindível coibir esse preocupante cenário causado, olha aqui já, ó, informando para o leitor a causa do problema. Ineficiência dos gastos públicos é a causa do problema e que resulta, consequentemente, então, tanto o verbo resultar quanto o advérbio, consequentemente, já estão mostrando que é uma consequência, ó, na exclusão dos públicos pertencentes, né, às regiões desprivilegiadas, ok? Essa é a consequência. Gente, uma introdução bem legal, usou um recurso de repertório sociocultural, embora não pertinente, mas para configurar uma intertextualidade e causar uma elegância ao texto. Depois disso, né, apresentou o problema, que é a negligência à democratização do acesso ao cinema, né, ou a falta de democratização, problematizou, porque o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil, então o tema vem em caráter positivo, né? O tema não veio ainda refletindo diretamente o problema, porque ele trouxe algo positivo, ó, que é a democratização do acesso ao cinema, mas o fundo desse tema, o problema em si, é a falta de democratização, não é verdade? Então ele já problematizou, ó, diz o seguinte: a democratização do acesso ao cinema é negligenciada, então ele problematizou. Uma boa introdução, usou repertório sociocultural, não pertinente ao tema, mas que configura assim um efeito muito elegante ao texto, apresentou o problema, tá? Apresentou o tema problema e antecipou os argumentos. Outra coisa muito importante, e aí eu tenho uma aula sobre abordagem do tema e compreensão e abordagem completa do tema. Quando o aluno faz isso daqui, ó, ele usa, ó, democratização do acesso ao cinema, ele já está usando o tema, então isso não dá mais para ele risco de tangenciamento. Aqui já tem abordagem completa do tema, não tem mais como tangenciar, tá bom? Eu falei isso com muita clareza na nossa aula 001 sobre compreensão e abordagem completa do tema da redação, tá bom? Se você ainda não viu essa aula, eu sugiro que assista, uma aula muito importante. Muito bem, então a gente já tem a abordagem completa, tem uma introdução bem legal. A única observação que eu fiz aqui, mas eu acho que foi um erro de digitação, tá? Pela qualidade com que esse aluno escreve, penso mesmo ter sido um erro de digitação do rascunho e não um erro efetivamente cometido no dia da redação. Muito bem, vamos para o segundo parágrafo. Só lembrando, né? A gente tem causa, que é a ineficiência do gasto público aqui, ó. Tá vendo aqui? A ineficiência do gasto público, dos gastos públicos é causa, tem que tratar aqui no segundo parágrafo. E a consequência é a exclusão dos públicos pertencentes às regiões desprivilegiadas. Isso vai ser no terceiro parágrafo. Então vamos lá ver a questão da ineficiência do gasto público aqui no segundo parágrafo. Em primeira análise, olha como é importante o conectivo aqui, tá? Em primeira análise, é cabível pontuar a insuficiência dos gastos públicos. Então está aqui ponto, primeiro período curto, tópico frasal, apresentação do argumento, para deixar claro que está tratando do argumento que foi anunciado. A esse respeito, olha mais uma expressão coesiva para fazer a transição do primeiro para o segundo período, né? Que é quando o repertório sociocultural será apresentado. Então, estou percebendo aqui o aluno apoiando-se no nosso conteúdo, no nosso material e construindo bons parágrafos. A esse respeito, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman defende que a pós-modernidade vivencia a existência de instituições zumbis. Olha lá, instituições zumbis. E aí você tem aqui um travessão, né, para explicar o que são as instituições zumbis na visão do Bauman, as quais perderam a sua função social, mas conservaram a sua forma a qualquer custo. Então isso é uma instituição zumbi. Perderam a função social, mas mantém a forma. Agora, vamos ver se há aplicação do repertório, porque é muito importante que haja, né? Nessa lógica, porque você observa bem, o repertório não é pertinente ao tema, então ele tem que ser muito bem aplicado, muito bem utilizado para que ele se torne produtivo. Veja só, nessa lógica, é possível traçar um paralelo entre esse pensamento e a atualidade. Está vendo aqui? Ó? Então, essa é a estratégia de fazer o paralelo, de fazer a comparação entre o que diz, né, o sociólogo com a realidade. Olha a aplicação, então, que o aluno está aqui procedendo do repertório sociocultural. Nessa lógica, é possível traçar um paralelo entre esse pensamento e a atualidade. Uma vez que, então vamos explicar.
uma vez que os investimentos governamentais voltados à infraestrutura das salas de cinemas do Norte e do Nordeste, por exemplo, e ao apoio das empresas exibidoras de produções cinematográficas nessas regiões são tristemente escassas. Assim, nota-se a urgência de se combater essa retrógrada situação que obstaculariza a universalização de um aparato tecnológico responsável por marcar gerações. Não sei se saiu para você aí um pequeno barulho, minha esposa chegando agora com o carro, abriu o portão, mas acho que não, tá bom? Muito bem, deixa eu falar com você um pouquinho aqui, tá? E agora eu vou precisar fazer um parêntese aqui no texto. Eu vou marcar logo aqui para você aqui, tá? Olha só aqui, dá uma olhada, conferir comigo aqui nesse verbo. Não sei se você conhece, tá? Essa palavra, se você usa essa palavra nesse formato. Opa, falta um pouquinho de coordenação motor aqui. Mas aqui está obstaculariza. Deixa eu fazer aqui um parênteses para você. Olha só. Vou mostrar aqui, não sei se você vai conseguir visualizar, tá? Opa, você está vendo aqui. Eu digitei aqui no Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Não sei se tem uma notificação, deixa eu tirar isso aqui. Tem uma notificação aqui de WhatsApp. Coloquei aqui no Volpe, observa? Então, o que a gente tem? Nós não temos o verbo obstacularizar no nosso vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Nós temos obstacular e obstaculizar. São esses dois verbos que nós temos aqui no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Nós temos obstacular e obstaculizar. Qual é o verbo que está aqui? Obstacularizar. Então, esse verbo não existe no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É um aplicativozinho, tá? Que você pode baixar. Esse aplicativozinho. E você vai ter, então, todas as palavras do nosso vocabulário ortográfico aqui. É VOLP, V-O-L-P. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, nós temos um desvio aqui, tá? Também é um verbo que, embora não esteja na nossa grafia oficial, bastante utilizado, né, por muita gente utiliza, talvez o avaliador não perceba, mas se ele perceber, ele vai punir aqui, tá bom? Então, um desvio de gramática efetivo. Tem lá na nossa, aqui na introdução, nós temos esse outro pertences às regiões, públicos pertences, que deveriam ser pertencentes, não sei se foi um erro de digitação, tá? A gente vai ter convicção de quando verificar essa redação mesmo oficial, para verificar o espelho dessa redação mesmo, tá? Aí nós vamos poder verificar. Mas é isso, nós temos aqui já um desvio aqui no verbo obstacularizar, que é um verbo que não está no nosso vocabulário ortográfico, tá bom? Então, gente, olha, voltando aqui para analisar o parágrafo, então nós temos um bom parágrafo dividido, olha, primeiro período, né? Ele apresentou aqui o tópico frasal, apresentou o argumento, que é a insuficiência dos gastos públicos. O segundo período trouxe o repertório sociocultural. No terceiro período, olha lá, fez a aplicação do repertório sociocultural, relacionando isso ao problema, explicando, né, fazendo essa relação. E depois o quarto período, dizendo da necessidade, né, de combater isso. Assim, nota-se a urgência de combater essa retrógrada situação que obstaculariza a universalização de um aparato tecnológico responsável por marcar gerações. Bom, dá para perceber que este aparato tecnológico responsável por marcar gerações está se referindo aí exatamente ao cinema, tá bom? É um bom parágrafo, então, assim, do ponto de vista do repertório sociocultural, foi bem utilizado. Acho que foi um parágrafo bem construído, apenas com um desvio aqui na competência 1. Vamos analisar o segundo parágrafo, que é a consequência. Lembrando que a consequência está aqui, né? É a exclusão dos públicos pertencentes às regiões desprivilegiadas. Vamos lá, terceiro parágrafo. Olha, manteve o paralelismo dos conectivos em segunda análise, tá bom? Não se incomodem com as minhas digressões, com meus retornos aqui, porque eu quero, ao final, eu quero fazer uma análise geral e depois comentar que nota nós podemos esperar dessa redação. Então, já vou comentando as competências assim que eu vou percebendo. Olha, em primeira análise, isso aqui é o conectivo do segundo parágrafo. Aí ele manteve o paralelismo. Ó, em segunda análise, que é o conectivo do terceiro parágrafo. Isso aqui já é para marcar a coesão entre os parágrafos do texto, tá bom? Deixa eu dar uma adiantadinha aqui bem rápido, depois a gente volta. Olha, e já tem um portanto aqui, ó, que vai fazer a coesão entre os parágrafos, entre o quarto e o terceiro parágrafo. Então, do ponto de vista da coesão ou seja, entre os parágrafos, está tudo certo. Então vamos lá.
Em segunda análise, torna-se evidente a marginalização cinematográfica das populações provenientes dos locais de baixa renda. Então, aqui ele explica melhor o que quais são, né, essas populações desprivilegiadas. São populações que moram em locais de baixa renda. Então, ele diz que há uma marginalização cinematográfica. Tá? Sob tal perspectiva, é oportuno assinalar que, conforme o pensador Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico que, para ser igualitário e coeso, depende da completa harmonia entre todas as suas partes. Nesse sentido, vamos ver agora a aplicação. Então, trouxe o repertório ali, né, desta ideia, esse pensamento aí de Emile Durkheim, de que a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, né, a esse conceito de comparação entre a sociedade e um corpo biológico. Agora, vamos ver como é que isso foi aplicado? Começa aqui, olha, neste terceiro período da aplicação. Nesse sentido, a conjuntura vigente contrasta a concepção de Durkheim. Olha só. Então, o Durkheim fala de igualdade e coesão, né? Referindo-se ao corpo biológico, a comparação entre o corpo biológico e a sociedade. E a aplicação aqui do aluno já diz, ó, nesse sentido, a conjuntura vigente em relação ao cinema, né? A falta de democratização do acesso ao cinema, contrasta a concepção de Durkheim. Por quê? Ele vai explicar, ó. Posto que a centralização das telas de cinema nas regiões historicamente industrializadas, como o Sudeste e o Sul, fomenta a formação de um corpo social desigual e, logo, excludente. Então, aqui é a estratégia de ele mostrar como que a conjuntura atual contraria-se ao que diz o repertório sociocultural, né? Se você assistiu minhas aulas também de repertório, vai verificar que nós estamos fazendo aqui, nós estamos vendo uma aplicação de repertório por contraste. Olha, a conjuntura vigente contrasta a concepção de Durkheim. Então, também na minha visão, é um repertório que alcançou produtividade, tá? Às vezes, quando os alunos usam essa referência ao Durkheim, dessa comparação entre o corpo biológico e a sociedade, muitos candidatos não conseguem alcançar a produtividade, tá bom? Mas nesse caso, na minha avaliação, o repertório também é produtivo. Então, assim, essa é uma redação que vai receber, com certeza, 200 pontos de repertório sociocultural na competência 2, sem sombra de dúvida. Muito bem, né? Agora, olha só, tal circunstância é inaceitável. A conclusão aqui do fato, né? O tal remontando ao que disse antes, tal circunstância é inaceitável, tendo em vista que restringe à TV o acesso a um recurso que registra a existência de um povo, massacrando a democracia. Olha só, essa é uma redação muito boa, tá? É uma redação, eu já vou antecipar a nota, é uma redação que muito provavelmente vai alcançar 960 pontos, se não mais. Se não mais com isso, ela tem muita chance de chegar aos 960 pontos, ok? Eu vou te explicar por quê. Tá? Agora, veja bem, aqui talvez neste ponto, aqui neste último período, possa haver uma margem, um momento, né, em que o avaliador possa dizer que não houve um bom desenvolvimento. Eu vou dizer por quê. Tal circunstância é inaceitável. Quer dizer, essa circunstância de discriminar, de marginalizar uma parcela da população em relação a não ter acesso ao cinema, tal circunstância é inaceitável, tendo em vista que restringe à TV. Olha, o acesso a um recurso. Qual é o recurso? É o filme? É a produção cinematográfica? Acho que esse que é o recurso, né? E ele fica restrito à TV, as pessoas só têm acesso a ele pela TV, mas as pessoas têm acesso a este recurso pela TV, elas estão de fato marginalizadas? Sim ou não? Tendo em vista que restringe à TV o acesso a um recurso que registra a existência de um povo. Penso que isso é o cinema, o recurso que registra a produção cinematográfica, que registra a existência de um povo. Mas o que eu estou percebendo aqui é que o que está dito é que este acesso a esse recurso está restrito à TV. E a TV é algo bastante popular. Então, se esse acesso está restrito à TV, significa que esta população tem acesso a esta produção cinematográfica, tá? Mas o que me parece é que a TV aberta, por exemplo, não dá conta de veicular ou não consegue acompanhar, tá, toda a produção que é divulgada pelos cinemas. Me parece que não. Então, talvez aqui possa ser um ponto, né, que o avaliador vai dizer assim, olha, isso não ficou bem desenvolvido.
Porque se esta produção cinematográfica fica restrita à TV, o cidadão comum, né, independentemente da sua condição financeira, vai ter acesso. Entende? Então é esse ponto que eu acho que não ficou muito claro aqui. Ok? Tendo em vista que restringe à TV o acesso a um recurso que registra a existência de um povo, massacrando a democracia. Ora, mas se o povo tem acesso ao recurso cinematográfico pela TV, será que nós estamos realmente massacrando a democracia? Então, me parece aqui, na minha avaliação, que este último período do terceiro parágrafo não ficou muito claro. Tudo certo? Vamos aqui agora analisar a proposta de intervenção. Quarto parágrafo. Infere-se, portanto, né, que o imbróglio, de novo, eu vou dar uma dica para você, ó, não estranha, a palavra está grafada corretamente. E a pronúncia, quando você vai lá para o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que eu já mencionei para você nesse vídeo, a palavrinha lá está escrita assim mesmo, imbróglio, né? Mas tem um LH entre parênteses, já dizendo para nós, nos informando qual que é a pronúncia, imbróglio. Infere-se, portanto, que o imbróglio, ou seja, que esse obstáculo, né, que esse problema abordado apresenta causas e consequências a serem combatidas. Aqui é uma retomada da estratégia do texto, que foi trabalhar com causas e consequências a serem combatidas. Para tanto, veja bem, olha, o que é esse para tanto? Ora, é combater as causas e consequências. Então, isso aqui, não sei se o aluno sabe, né? Mas já configura um efeito. Então, a gente já tem um efeito da proposta. Só lembrando você, né, que a gente precisa de agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. São 5 elementos obrigatórios para a configuração da nota. Tá? São 5 elementos obrigatórios. E nós já temos aqui um efeito para começar. Talvez eu pense quando o aluno faz isso, não é a intenção do aluno ainda apresentar isso como um efeito, mas já é um efeito. Tudo certo? Então, este para tanto já é um efeito. Legal, vamos continuar então. O governo, então nós já temos um efeito, nós já temos aqui ó, o governo, deixa eu marcar aqui, é o agente. Legal, a gente já tem 2 elementos. Governo, o para tanto que é efeito, e governo é agente, 80 pontos. Por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridades, olha aqui, conectivozinho de modo meio, para não deixar dúvida para o avaliador, que se trata do modo meio. Opa, a coordenação motora aqui está ruim, né? Legal, essa parte que eu marquei agora é o modo meio, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridades. E agora nós vemos a ação. Deve promover a melhoria dos cinemas das regiões negligenciadas. Ok? Está vendo aqui? Deve promover a melhoria das regiões dos cinemas das regiões negligenciadas. É a ação. Nós temos mais um efeito. A fim de tornar eficazes os gastos públicos. O que a gente não tem ainda aí muito marcado nessa primeira proposta, tá? Que vai deste ponto aqui, ó, desse primeiro ponto, né, que é o final do primeiro período, até este segundo ponto, que é o final do segundo período. O que a gente não tem aí? Nós não temos ainda um detalhamento marcado, tá bom? Eu sempre gosto de orientar o aluno para que ele só bata o ponto, se ele finaliza a proposta, quando ele já coloca todos os elementos juntos, porque isso facilita a identificação, a contagem dos elementos. Olha, eu consigo contar aqui efeito para tanto, o agente governo, modo meio, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridades, e consigo depois ver, ação, deve promover a melhoria do cinema das regiões negligenciadas, e depois outro efeito, mas eu já tenho um, né, só vou contar um, a fim de tornar eficazes os gastos públicos. E cadê o detalhamento? Então, olha só, o que é que vai ser interpretado como detalhamento nessa proposta? E precisa ser interpretado, tá? Essa medida deve ocorrer ainda com o apoio das mídias. Então, eu enxergo isso como detalhamento. Qual que é o risco de um avaliador, tá? Interpretar esta parte aqui, ó, essa medida deve ocorrer ainda com o apoio das mídias que, por intermédio de parcerias com ONGs, precisam divulgar campanhas que estimulem maior visibilidade às empresas cinematográficas do Norte e do Nordeste. Olha só, se algum avaliador interpretar isso aqui como outro modo meio, aí o aluno fica sem detalhamento. Então, assim, é possível que aconteça? É possível que aconteça, é possível. Eu acho que não vai acontecer. Porque se o avaliador já viu que o aluno usou um modo meio
com conectivo adequado, ele tem clara intenção de dizer que o modo meio dele é essa parte aqui em cima, ó, por meio do aumento da parcela de investimentos. Então, seria muita injustiça, talvez até eu diria um pouco de equívoco, né, da parte do avaliador, tentar enxergar isso como um outro modo meio. Ele tem que perceber que o aluno agora quer explicar, quer detalhar. Olha, essa medida deve ocorrer ainda com o apoio das mídias. Então, isso é detalhamento, tá? Se isso for devidamente percebido como detalhamento, então já é uma proposta com 200 pontos. Legal? Aqui é um outro efeito, né? Com o intuito de incentivar os investimentos governamentais. Talvez assim, nós temos um outro efeito final aqui, ó. Talvez assim, com uma intervenção engajada, será possível formar um Brasil do qual Stefan Zweig possa de fato orgulhar-se. E é muito bacana isso aqui, porque a redação agora vai voltar, não é, lá para aquele repertório utilizado na introdução. Isso mostra propriedade, domínio do recurso da intertextualidade. Só bons alunos conseguem fazer esse retorno, e é o que revela essa estratégia cíclica de texto, quando o aluno consegue finalizar a redação com um efeito que retorna, que volta para o repertório utilizado na introdução do texto, tá bom? Agora vamos pensar só que muito rapidamente no seguinte, olha só, qual que é a causa? A causa, gente, é aqui, ó, a causa, deixa eu voltar aqui, estou no segundo parágrafo, a causa é a ineficiência dos gastos públicos, né? É muito importante que na hora de fazer a proposta de intervenção, que a causa seja muito bem combatida, claramente apontada, tá? Para ser combatida. Então vamos de novo verificar se a gente tem de fato, porque ele disse aqui, ó, portanto, né, o imbróglio abordado apresenta causas e consequências a serem combatidas. A gente tem que combater a causa, senão o nosso projeto de texto fica falho. Vamos verificar aqui se a causa está efetivamente combatida. O governo, por meio do aumento da parcela de investimentos, olha lá, com prioridades. Lembra que ele falou da ineficiência do gasto público? Então, aqui já está apontando para combater essa causa. Deve promover a melhoria do cinema das regiões negligenciadas, ok? A fim de tornar eficazes os gastos públicos. Olha, a fim de tornar eficazes os gastos públicos. Então, tudo certo, está trabalhando essa parte aqui, ok? Então, a gente tem um detalhamento. Olha só, deixa eu dizer outra coisa, por que eu acho que essa proposta de intervenção não vai dar problema, não vai dar erro? Porque, além de, se um avaliador ainda perceber que essa parte que eu mencionei para vocês, ó, essa medida deve ocorrer, se algum avaliador perceber isso como modo meio, que não é para perceber, é para perceber mesmo como detalhamento, ainda há uma chance de um outro detalhamento ser percebido. Qual que é? Há uma regra nova no processo de avaliação da competência 5 que diz o seguinte, ó, quando um efeito pode ser considerado desdobramento do outro, o segundo efeito serve de detalhamento do primeiro efeito. Então, veja bem, só há uma possibilidade de detalhar o efeito, é com outro efeito, tá? Então, aqui a gente já tem, ó, a gente tem este para tanto, que é um efeito, ok? Aqui, ó, e nós temos ainda antes, dentro dessa proposta aqui, ó, o a fim de, que é um outro efeito. Então, o avaliador pode muito bem perceber que esse a fim de é detalhamento do para tanto. Ele vai servir como detalhamento para tanto. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade muito plausível, né, muito possível de acontecer, é de que este efeito final, ó, talvez assim, com uma intervenção engajada, será possível formar um Brasil do qual Stefan Zweig possa, de fato, orgulhar-se. Este efeito final aqui pode servir como detalhamento desse efeito aqui, do a fim de tornar eficazes os gastos públicos. Então, a gente também ainda tem a possibilidade de que o efeito o detalhamento do efeito seja percebido, tá? Isso aqui é legítimo no Enem. Me deu um trabalhão para compreender isso, para achar essas informações, mas eu sei que essa é uma regra válida, tá? Então, muito provavelmente essa redação, essa proposta de intervenção não vai ser penalizada pela perda de pontos, tá bom? Então, agora deixa eu fazer as considerações finais. Deixa eu voltar para cá. Então, eu volto para o terceiro parágrafo aqui, ó, só para você ver que eu expliquei. Eu acho que essa parte aqui pode dar alguma dificuldade, tá? Então, agora eu venho aqui para a sua tela para a gente finalizar essa análise. Acabei passando de meia hora, de 30 minutos, não teve jeito, mas tudo bem. Se você está comprometido em entender muito bem o que se cobra no Enem, você não vai se furtar de assistir a esses vídeos e as próximas análises também, mesmo que eu passe um pouquinho de meia hora. Gente, eu consegui perceber apenas, efetivamente, eu acho que efetivamente, um desvio que foi no verbo obstacularizar.
tá? Que esse verbo não está registrado no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Se o avaliador perceber, ele vai computar como desvio. Acha aquele desvio lá da introdução, tá? Que está pertences e seria o pertencentes, foi um erro de digitação do rascunho, acredito eu. E mesmo que tenha sido um erro mesmo no original, a gente tem 2 desvios, ok? Então, nós temos 200 pontos na competência 1, 200 pontos. Não deve vir menos que isso. Eu só consegui enxergar esses 2 desvios depois de uma análise bem detalhada, tá? Então, 200 pontos é o que a gente espera para a competência 1, tá bom? Na competência 2, é a competência que tem abordagem completa do tema, então a gente não pode esperar tangenciamento, porque a abordagem é completa do tema, eu expliquei por quê. E também tem repertório sociocultural, então a gente tem que ir produtivo. Eu mostrei para você que o repertório foi bem utilizado. A gente também espera 200 pontos na competência 2, ok? Na competência 3, eu mostrei que pode ser que no final do 3º parágrafo ali, aquilo não seja percebido como muito bem desenvolvido. É uma impressão minha, a minha avaliação aqui do momento, tá? Então, isso pode acontecer. E aí você, nesse caso, recebe um 160 na competência 3. Mas aí pode haver discrepância, né? Um pode dar 200 e aí o outro pode dar 160 e virar 180, tá certo? Isso pode acontecer. Na competência 4, a coesão tanto entre os parágrafos quanto dentro dos parágrafos. Então, essa relação não deve perder pontos por uso dos recursos coesivos, porque estão muito bem utilizados, não há excessivas repetições de palavras, tá certo? Há sempre conectivos de explicação, as expressões coesivas entre um período e outro, entre todos os parágrafos, há estratégia de coesão, então a gente espera 200 pontos na competência 4. A competência 5 também, eu gastei um pouquinho mais de tempo falando sobre a competência 5, tá? Mostrando as possibilidades, mas acredito também que vai receber 200 pontos na competência 5, tá bom? Pode ser que um avaliador de 160 pode ser na competência 5 difícil. Agora, gente, deixa eu fazer uma observação aqui, olha, atribuir nota 1000 a uma redação não é para todo avaliador, tá? Então, assim, por isso que a gente tem um número reduzido de redações nota 1000, um número baixíssimo de redação nota 1000. Mas o que eu espero para essa redação de um inscrito do nosso canal, que depois me disse, né, que foi utilizando as estratégias de aula do nosso canal para alcançar esse nível de texto, o que a gente espera aqui é um 960 para essa redação, tá bom? Essa é a minha análise. Nós vamos agora aguardar os resultados e confrontar o resultado desta minha análise com a nota oficial atribuída pelo Enem. Tudo certo? Espero que você tenha aprendido com essa análise. Espero também que você use o ambiente de comentários para tirar as dúvidas específicas do texto que você construiu. Tá? Não vou poder, de repente, analisar o seu texto todo, mas eu posso aí dar uma dica, uma resposta que possa satisfazer aí, de repente, as suas dúvidas, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo pela atenção de todos, pelo carinho que vocês têm recebido esse meu conteúdo, né? A gente fica aqui agora para a próxima semana, um novo vídeo, uma nova análise de redação. Forte abraço, fiquem todos bem, Deus nos abençoe, a gente se encontra no próximo vídeo.